Não, você não leu errado. Os Bravos Cavaleiros do Zodíaco ganharam uma nova oportunidade de brilhar. E agora, exclusivamente na Netflix. Aqui é o Edu e bem-vindos ao canal Paradox. A empresa anunciou que está trabalhando em uma nova série animada envolvendo os defensores de Athena. A produção foi anunciada durante o painel da Netflix no evento Anime Slate de 2017 em Tóquio. O pôster foi divulgado, assim como o título. Apesar de ainda não ter uma data de lançamento, é uma produção da Toei Animation com a direção de Yoshiharu Ashino, contará com 12 episódios de 30 minutos com roteiro de Eugênio Son, que é responsável por algumas animações da Marvel, como Vingadores Unidos e Ultimate Spider-Man. Segundo a Netflix, a história terá um toque mais moderno e o visual dos personagens será renovado, com uma abordagem mais atual. No entanto, outras partes do enredo original serão mantidas, como o fato dos cavaleiros ainda serem mostrados defendendo Athena. O anime vai contar a trajetória dos cavaleiros desde a Guerra Galáctica até os Cavaleiros de Prata. A polêmica fica por conta do formato. Todo seriado será criado em computação gráfica, mas não há motivos para se preocupar, pois se o filme em CG e o Saint Seiya Ômega serviram para alguma coisa, foi para mostrar o que não deve ser feito nessa nova animação. Pelo pôster, aparentemente dá para ver que as armaduras e os traços vão ser bem fiéis ao mangá clássico. Se não inventarem demais no enredo e manterem os pontos chaves, como por exemplo a luta de Shiryu contra Algol, acho que não teremos do que reclamar. Um ponto a Netflix já tem, que é começar do início e não retratar novamente só a Batalha das 12 Casas. E só para fechar, como a animação vai ser exibida na Netflix, eu acredito que o anime não vai sofrer com a falta de sangue, como aconteceu por exemplo em Dragon Ball Super. Mas enquanto essa nova animação de Cavaleiros do Zodíaco não chega, que tal relembrar o passado? Em 1994 chega ao Brasil Cavaleiros do Zodíaco, que no original chama-se Saint Seiya, que em uma tradução livre seria algo como Santa Flecha Estelar. Curiosamente, o nome dado à série no Brasil e em outros países como Espanha e França não faz referência aos protagonistas, mas sim aos seus principais adversários da primeira saga do anime, os Cavaleiros de Ouro. Shiryu é meu amigo, não vou deixar que faça mal a ele. Você é o Cavaleiro de Ouro de Janiel, Mu de Touro. A história de Cavaleiros começa com a TV Manchete, em uma péssima situação. A emissora se encontrava com um índice de audiência muito baixo e sem dinheiro para renovar suas programações, até que um representante da distribuidora de brinquedos Santoy fez uma oferta irrecusável para a Rede Manchete. 52 episódios do desenho japonês que havia feito muito sucesso em meio à década de 80, totalmente grátis. Em troca, queria espaço nos intervalos da emissora para exibir programas de brinquedos da Santoy, que eram sobre o próprio anime. Bandai apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco. Câncer são os guardiões do universo. Áries tem coragem para vencer. Sagitário são os seus heróis. Touro, os Cavaleiros do Zodíaco vêm com armaduras de metal. Exclusividade Bandai. Irrecusável, né? Então por que emissoras como a Globo e o SBT tinham recusado a mesma proposta? Qual o motivo? Provavelmente o trailer de 15 minutos que a Santoy trouxe para divulgar o anime. E é aí que entra Eduardo Miranda,
o chefe de divisão de cinema da Manchete. Segundo palavras dele, o vídeo de 15 minutos tinha sangue, violência, tentativa de suicídio, um cara furando os olhos. Se apertasse a televisão era capaz de jorrar sangue. Mas, com a crise que a Manchete enfrentava, Eduardo resolveu dar uma chance para o anime e pediu para assistir alguns episódios completos para analisar melhor, algo que nenhuma outra emissora havia feito antes. Depois de 3 dias, a Santoy enviou 5 capítulos do desenho para Miranda. Na hora, ele entendeu que o anime era muito mais do que aquelas cenas de violência que ele havia visto no trailer. E em 1º de setembro de 1994, os Cavaleiros do Zodíaco foram pela primeira vez ao ar nas televisões brasileiras. Ei, peraí, não é essa abertura aí não, coloca a certa. E essa é a história de como surgiu um dos maiores fenômenos de animação japonesa no Brasil e como ninguém estava preparado para ele. Peraí, então o que eu tô dizendo para vocês é que a Manchete ela não usou a abertura oficial. E quem é aquele cara que luta com ceia na abertura? E aquela armadura nem é a mesma do começo do anime. Tinha erros de dublagem? Para entender melhor essa e outras perguntas, temos que voltar a 1994, quando o estúdio Gota Mágica foi o escolhido para ser responsável pela primeira dublagem de Cavaleiros do Zodíaco. O que se mostrou uma tarefa bem complicada. Com palavras da própria equipe de dublagem, o material entregue pela Santoy era confuso. Os roteiros eram em inglês e foram traduzidos para o português, mas o anime estava dublado em espanhol. E o que havia do áudio espanhol não batia com os roteiros em inglês. Então, Gilberto Baroli, que foi escolhido para dirigir a dublagem por já ter experiências com séries japonesas, tentou ao máximo adaptar as frases, conciliando o roteiro em inglês com as falas em espanhol, tentando dar uma certa lógica. O que era muito complicado, porque só existiam até então 52 episódios. Eles nem mesmo tiveram tempo de assistir, nem tinham ideia do que viria no decorrer da série. Então, os dubladores foram pensando e adaptando durante a dublagem. Com um prazo bem curto para a estreia do anime, Gilberto Baroli começou a escalar os dubladores. Seus filhos, Hermes Baroli e Letícia Quinto, ficaram com os papéis principais de Seiya e Athena. Nos demais papéis, Francisco Bretas como Yoga, Leonardo Camilo como Ikki, Ulisses Bezerra como Shun e Sérgio Rufino como Shiryu. Isso mesmo que você ouviu, Elcio Sodré ainda não era a voz do Shiryu. Ele era o narrador da Guerra Galáctica e também nos bastidores ajudava Gilberto Baroli na direção. O Cavaleiro Jabu de Capricórnio está classificado para a segunda batalha. Pegasus está classificado para o segundo torneio. Mas quis o destino que Sérgio Rufino precisasse viajar e assim Elcio Sodré passa a ser a voz do herói. Vários dubladores fizeram mais de um papel na série. O próprio Gilberto Baroli chegou a assumir 5 vozes de personagens diferentes, incluindo o vilão da série, o Mestre Ares. Até então, ele era dublado por Walter Breda, que também precisou viajar e não tinha ninguém para substituí-lo. Por isso, mesmo com uma excelente dublagem, ainda ocorreu erros como esse. Sou o grande Jabu, Cavaleiro de Capricórnio. Sobre a abertura, o que aparentemente aconteceu é que aquela abertura, a primeira que vimos no Brasil, já veio junto com os episódios em espanhol. Na época, não se sabia que não se tratava da abertura original. Os Cavaleiros do Zodíaco começaram a exibir uma audiência acima da média para a Manchete. Nas primeiras exibições, o desenho já tinha entre 4 e 5 pontos no Ibope, o dobro da média da programação infantil no canal. Mas nem tudo são flores. Com uma audiência acima da esperada e com somente 52 episódios, logo eles ficariam sem material inédito. A Manchete precisou se desdobrar ao máximo para evitar reprises e manter o interesse das crianças na série.
eles estavam ficando sem episódios e sem tempo. Então, além de fazer o óbvio, negociar novos episódios com a Santoy, para ganhar mais tempo, a Manchete fez uma coisa muito legal, que só quem viu Cavaleiros na época vai se lembrar. Com a grande audiência de Cavaleiros, a Manchete correu atrás de novos episódios, com medo que as reprises fizessem as crianças perderem o interesse por Cavaleiros. Mas, mesmo com a compra dos episódios, existe todo um processo antes de finalmente ir para a TV. Então, enquanto a Gota Mágica dublava os novos episódios a todo vapor, Eduardo Miranda precisava ganhar tempo e teve uma ideia de gênio. Começou a editar os episódios, fazendo assim um resumo da semana. De segunda a quinta eram passados episódios novos e toda sexta-feira tinha um episódio de 1 hora com o resumo da semana. Esta cena você ainda não viu. Em maio, Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, desenhos inéditos. Cavaleiros do Zodíaco, segunda fase, a partir de 1º de maio, 6h30 da tarde aqui na Manchete. Com o anúncio da segunda fase dos episódios da Batalha das 12 Casas chegando na Manchete, Cavaleiros alcançou picos de 15 pontos no Ibope. O sucesso também veio para Santoy. Os bonecos de Cavaleiros começaram a ser vendidos apenas 11 dias após a estreia da série de TV. A ideia da empresa era vender entre 80 e 100 mil unidades até o Natal de 94. Porém, já no primeiro mês, tudo foi vendido. Sabe aquela listinha que todo mundo tem com as pessoas que tornaram sua infância feliz? Então, anota mais um nome aí. Alberto Bitelli. Alberto Bitelli é o fundador da empresa AB Filmes. Observando a febre do anime no Brasil no final de 94, e já sabendo do sucesso em outros países como México e França, ele decidiu ir até a Toei com a ideia de comprar os direitos de Cavaleiros para lançar em VHS. Mas o que inviabilizava isso era que as locadoras de vídeo estavam em alta na época, e por isso era muito caro e arriscado investir na venda das fitas. Sendo assim, a Toei ofereceu os 4 filmes da série, Ares, Durval, Abel e Lúcifer, que foram logo aceitos. Em junho de 95, os 2 primeiros filmes foram lançados em VHS. Chegaram as novas aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Longa-metragens para você entender a nossa verdadeira missão. Vamos usar todo o poder astral em defesa do bem, enfrentando inimigos mortais. Peça pro papai ou pra mamãe ir buscar na loja mais perto uma fita dos Cavaleiros do Zodíaco. E prepare-se para as maiores batalhas. Novas aventuras dos Cavaleiros do Zodíaco. Nem preciso dizer que foi um sucesso, né? E esse sucesso deu a coragem necessária para a AB Filmes dar o próximo passo. Então, aproveitando as férias escolares, o mês escolhido para lançar o longa foi o mês de julho. Imagina o hype. Nós já tínhamos os novos episódios de Cavaleiros voltando em maio, em junho os 2 primeiros filmes lançados em VHS e agora um filme nos cinemas. O terceiro filme de Cavaleiros, chamado no original algo como Saint Seiya, a lenda do jovem Escarlate, chegou aos cinemas brasileiros simplesmente com o nome Os Cavaleiros do Zodíaco, o filme. Era incrível tantas pessoas assim indo ao cinema ao mesmo tempo. Nunca algo igual tinha acontecido com um longa-metragem infantil. Após o sucesso nos cinemas, ainda faltava o último filme, que foi lançado direto para VHS em setembro de 95, intitulado A Batalha Final. Posteriormente, o filme também foi exibido pela Rede Manchete, em maio de 96, atingindo recordes de audiência, ficando no primeiro lugar do Ibope no horário. O período de maior sucesso de Cavaleiros foi entre 94 e 95, com picos de audiência principalmente no retorno de Cavaleiros com os novos episódios da segunda fase do anime. Praticamente nesse ano, Cavaleiros do Zodíaco, por assim dizer, levou a Manchete nas costas. Para vocês terem uma ideia, Cavaleiros do Zodíaco rivalizava de igual para igual com a programação da Rede Globo e do SBT.
A estratégia era exibir Cavaleiros 2 vezes ao dia, pela manhã, às 10h30, no Duda Alegria, e às 18h30, no Clube da Criança. A estratégia estava realmente funcionando, fazendo Cavaleiros chegar ao primeiro lugar de Ibope no dia 1º de maio de 95, no dia em que iniciou a segunda fase dos Cavaleiros na Manchete. Você se lembra? O quê? Eu já disse que não fiz isso por você, Seiya. Despedaçaria meu coração vê-la sofrer. Eu não poderia aguentar. Ela é minha musa inspiradora. Engraçado descobrir que eu posso chorar. O último episódio da série clássica foi exibido no dia 17 de outubro de 1995. A partir daí, foram somente reprises. Em 96, com as reprises, o anime já apresentava um certo desgaste. Fazia muito sucesso sim, mas não igual a antes. A Manchete nessa época já solicitava a Eduardo Miranda que fosse atrás de um novo anime, o sucessor de Cavaleiros. Novos animes como Samurai Warriors e Shurato, que por sinal eu gosto bastante, tentaram, mas falharam na tentativa de ser, por assim dizer, o novo Cavaleiros do Zodíaco. O mais promissor foi Yu Yu Hakusho, que será tema de um dos nossos próximos vídeos. Mas nunca na história da Rede Manchete um anime fez tanto sucesso como Cavaleiro fez. Em 1º de janeiro de 98, Cavaleiro termina em grande estilo com a exibição do 4º filme. E assim acaba a história de Cavaleiros do Zodíaco na Manchete. Por mais que as pessoas já não assistissem Cavaleiros tanto quanto antes, ninguém queria que o anime saísse do ar. Mas por que acabou assim? Na época, muitas revistas falavam da existência de uma outra saga, a saga de Hades. E tudo era reforçado por uma imagem dos Cavaleiros do Zodíaco com novas armaduras. Ao contrário do que todos acreditavam na época, não existia nenhum anime da saga de Hades. Todos os boatos sobre novos episódios inéditos não eram verdadeiros. Na época, só foi possível saber o desfecho final do anime quem tinha acesso aos mangás, o que era praticamente impossível na época. Você tinha? Eu também não. Por muito pouco, a saga de Hades não virou anime. Ela começou a ser produzida logo após o final da saga de Poseidon. Mas, aparentemente, no meio da produção, aconteceu um desentendimento entre Masami Kurumada, o detentor dos direitos dos personagens e criador da série, a editora Shueisha e a própria Toei. Eu queria muito ter acesso a esse material e ver como seria a saga de Hades se realmente tivesse sido finalizada naquela época. Dessa versão do anime, a única coisa existente é um CD lançado apenas no Japão que contém alguns diálogos dos personagens. O que mais impressionava era uma sequência dramática onde Ikki era obrigado a matar Shun, pois seu corpo estava sendo dominado por Hades. お前は早く僕の体ごとハーデスを早くしないと僕の体は完全にハーデスに支配されてしまう。シーン! Desse desentendimento, ninguém saiu ganhando, e quem mais perdeu fomos nós, os fãs, que ficamos sem o final da série na época. Ficamos algum tempo sem Cavaleiros até que recebemos o anúncio que ele voltaria pelo canal pago Cartoon Network. Com isso, os fãs ficaram preocupados, pois e se o anime não fosse dublado pelos mesmos dubladores da primeira versão? Eu, por exemplo, tinha muito medo. Já pensou se eu pego um episódio para assistir e o Seiya tá com a voz do He-Man? Mas, graças a Deus, isso não aconteceu. Primeiramente, foi cogitado a possibilidade de lançar Cavaleiros no Cartoon com a dublagem antiga mesmo. Mas, apesar da dublagem da Gota Mágica pertencer a Santoy, sob licença da Toei Animation, a empresa espanhola já não existia mais. Então, não havia como resgatar o material original. Se eles escolhessem esse caminho,
O único jeito seria buscar esses áudios em fitas VHS gravadas pelos fãs diretamente da TV, copiar esses áudios e tentar licenciar novamente com a Toei. Mas isso tinha alguns problemas, como por exemplo, para aproveitar os áudios da Gota Mágica, eles teriam que pagar novamente todos os dubladores. Um custo bem alto para uma dublagem que ia ficar com uma qualidade bem abaixo do nível esperado, uma vez que elas teriam sido tiradas de fitas de VHS antigas. Sua presença. Como já sabem, cada cavaleiro já tem a sua designada constelação que o guia e uma armadura que o protege. Temos tantos cavaleiros quanto constelações que existem no céu. 20 no céu do norte e 47 no céu do sul, e mais 12 estrelas do meridiano que dividem a galáxia em duas partes iguais, num total de 88 estrelas. Acertou, miserável! Outro fator que impediu o uso da dublagem da Gota Mágica também eram os erros. Havia interesse na época de corrigir os erros da dublagem. Então, a Alamo, um dos melhores estúdios de dublagem de São Paulo na época, ficou com a responsabilidade da nova dublagem. Mas, como era Sina de Cavaleiros, assim como na primeira dublagem, essa também teve problemas. E por muito pouco não ficamos sem as vozes de Jabu, Mu e Shiryu. Pois é, pessoal, já imaginaram? Anos depois, chegou até a acontecer uma coisa parecida, mas isso eu vou deixar para um outro vídeo. O que aconteceu foi que Elcio Sodré, que é a voz do Shiryu, e Marcelo Campos, que é a voz do Jabu de Unicórnio e do Mu de Ares, tinham problemas pessoais com o Estúdio Alamo. Então, por muito pouco, a gente não ficou sem eles na dublagem. Vocês já conseguiram imaginar uma nova dublagem com o Shiryu com outra voz? Eu não consigo. Mas, graças ao clamor dos fãs, eles decidiram passar por cima desses problemas e gravar a voz dos seus personagens na Alamo mesmo. A dublagem começou no dia 19 de maio de 2003. Os diretores foram o Wendel Bezerra. Oi, eu sou o Goku. E o Wellington Lima. Foi nessa época também que a Alamo ganhou uma concessão da Toei para fazer uma versão em português da abertura Pegasus Fantasy e do encerramento Blue Forever, que foi gravado pelo até então vocalista do Angra, Edu Falassi. Para as sagas de Asgard e Poseidon, as músicas de abertura Soldier Dream e o encerramento Blue Dream foram cantadas por Tchê Leal. As gravações aconteceram só mais tarde, em dezembro do mesmo ano e em janeiro de 2004. Em 2004, a Band adquiriu os direitos de Cavaleiros e assim, mais uma vez, Cavaleiros foi exibido na TV aberta, no Band Kids, sob o comando da Kelly Key. Beijo. Boa tarde, galera. Boa tarde, galerinha. Sabia que ia ser gostoso apresentar os Cavaleiros do Zodíaco. Eu tenho recebido, assim, muitos e-mails de gente pequenininha e de gente grande, dando opinião sobre mim e sobre os Cavaleiros do Zodíaco. Eu tô atenta a todas as opiniões. Mas e aí? Cavaleiro fez sucesso na Band, assim como fez na Manchete? Na época, não sabíamos e não nos importávamos com isso. O que nos importava era sentar na frente da TV e assistir. Mas, a nível de informação, em 2010, foi publicado uma análise. Nela diz que o sucesso na Manchete, que chegou algumas vezes até ultrapassar a própria Globo, não se repetiu na Band, que comercialmente falando foi um fracasso. A audiência era boa sim, mas não foi o suficiente para atrair anunciantes. Um fracasso comercial sim, mas um grande sucesso com a criançada. Acho que o grande erro da Band foi deixar Cavaleiros do Zodíaco em segundo plano, pois eles usavam um anime de escada para lançar a Kelly Key como apresentadora. Ao mesmo tempo que Cavaleiros voltava a ser exibido pelo Cartoon, do outro lado do mundo veio a informação de que Cavaleiros do Zodíaco tinha uma nova animação e que era a saga de Hades, tão desejada pelos fãs. Ouvir uma canção é melhor do que chorar. Recebo meu calor e nem pense em se entregar.
saga de Hades ter seu início em 9 de novembro de 2002, aqui no Brasil, os fãs, em sua maioria, só foram saber da saga de Hades em 2003, quando os 3 episódios da saga de Hades, Santuário, já tinham sido lançadas. Pois é, pessoal, eu sei que isso não é necessariamente a história de Cavaleiros no Brasil, mas é que nessa época, com a chegada da internet, ninguém esperava mais o anime sair para TV aberta. Todos corriam na internet para baixar os episódios, assistir e se divertir. Poucos sabem, mas apesar de ser uma continuação, ela não é uma continuação direta da série clássica, muito menos uma versão fiel ao mangá. Querem exemplos para ficar mais claro? Então vamos lá. Shiryu não está cego no final da série clássica, mas na saga de Hades está. O ferimento no olho de Yoga é momentâneo na série clássica, já na saga de Hades ele continua com o olho ferido. No mangá, apenas Shiryu ajuda os Dourados durante a exclamação de Athena. Em Hades Santuário, Seiya, Shiryu, Yoga e Shun estão presentes. Só para fechar o assunto, precisamos falar do diretor Shigeyasu Yamauchi e da roteirista Michiko Yokochi, responsáveis pela direção e o roteiro da saga de Hades Santuário. Podemos dizer que esses dois são os principais responsáveis pela alta qualidade da adaptação dos 13 primeiros episódios. Então, com o hype criado, os fãs não aguentavam de expectativa pela continuação, o que nos deixou de certa forma desapontados, ao chegar com uma qualidade de animação muito inferior ao do seu predecessor. Mas o que houve? O que poderia ter causado a baixa de qualidade? Para entender a queda de qualidade, nós temos antes que entender o que ocorreu com outra animação de Cavaleiros do Zodíaco, o filme Prólogo do Céu. Em 2003 é iniciada a produção do filme Prólogo do Céu, ficando novamente a cargo do diretor Shigeyasu Yamauchi e da roteirista Michiko Yokochi. Nada mais óbvio, depois do brilhante trabalho feito na saga de Hades Santuário. Por algum motivo que eu não sei explicar muito bem, Kurumada e a Toei Animation acharam interessante lançar um filme que conta a história do que ocorreu após a saga de Hades, antes mesmo de terminar a saga, o que gerou alguns problemas. Por exemplo, o filme de cara dá 2 spoilers enormes do filme. A derrota de Hades, que é óbvia, mas ainda assim é um spoiler, e a segunda, que Seiya seria gravemente ferido pela espada de Hades. Outra coisa também que deu problema, por exemplo, é que eles não podiam usar as Kamuis, as vestimentas divinas que os cavaleiros usam na luta contra Hypnos e Thanatos e posteriormente contra Hades. Eles não podiam usar por 2 motivos. Elas ainda não tinham aparecido na animação da saga de Hades, que até então estava incompleta. E 2, por mais que os designs das Kamuis já existissem no mangá, quando são transportados para outra mídia, às vezes elas sofrem alterações. Como ainda estavam na fase de desenvolvimento, não existia uma versão do anime finalizada para poder aparecer no longa. O prazo muito curto para a finalização do longa também atrapalhou bastante, fazendo com que fosse, por exemplo, cortado animações, como a animação da luta de Yoga e Shiryu contra o Cavaleiro Celestial Odisseu. Apesar da animação primorosa, é notório para qualquer pessoa perceber que o filme tem problemas. O filme passa a sensação de inacabado, como quando se conta uma história pela metade, já que não vemos a luta de Seiya contra Apolo, no que deveria ser o ponto alto do filme, mas que ficou apenas como um gancho para uma possível continuação. Esse gancho é bem forçado, provavelmente feito para esconder a falta da animação da luta entre Seiya e Apolo. Como o filme não fez o sucesso esperado no Japão, para justificar o fracasso, cabeças precisavam rolar. Então, depois de todas as decisões erradas, como fazer uma continuação antes de terminar a saga anterior e prazos apertados, resolveram colocar o último prego no caixão do filme do Prólogo do Céu, culpando o diretor Shigeyasu e a roteirista Michiko pelo fracasso, o que culminaria com a demissão dos dois. Esse é o ponto de ignição para a queda da qualidade da série dos Cavaleiros, uma vez que ele havia perdido os 2 principais nomes responsáveis pelo sucesso da primeira saga.
Se juntar isso ao fato de que a animação da Saga do Santuário e Prólogo do Céu tinha um custo muito alto, qualquer empresa depois de um fracasso acharia muito arriscado continuar a animação com o mesmo custo de produção. Assim, a qualidade da animação caiu drasticamente. A economia foi tanta que até as cenas de luta têm posturas idênticas às do mangá, sem nenhuma inovação nas ilustrações e nos golpes, bem semelhante ao estilo usado na animação clássica, com apenas uma tela parada com o golpe e os personagens com a boca mexendo. Foi nesse período também que houve uma mudança dos dubladores dos personagens principais de Cavaleiros no Japão. Não se sabe o motivo ao certo, se foi corte de custo ou se foi só mesmo capricho do autor. Bom, então para fechar o assunto, basicamente, a queda de qualidade da saga de Hades e Inferno nada mais é do que uma sucessão de decisões erradas por parte da Toei e do próprio Kurumada. Mas não para por aí. Com a finalização do arco da saga Inferno, a situação fica ainda mais crítica, com uma nova briga entre Kurumada e a Toei, que fez muitos fãs acreditarem que o terceiro arco da saga de Hades, a saga Elísios, nunca veria a luz do dia. Mas isso, pessoal, a gente deixa para a parte 7 dos vídeos de Cavaleiros. E se você gostou, deixa o like, se ainda não é inscrito, se inscreve e não deixa de ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Obrigado!